Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 17 de julho de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo neste instante. Vamos aos nossos recados de sempre, antes de a gente começar a meditar na palavra do Senhor. Estamos nas redes sociais e você pode nos seguir tanto pelo nosso canal Primeira Igreja Batista em Brodowski, quanto na nossa página no Face, PibBro. E por esses dois meios, essas duas redes sociais, o sermão online é veiculado. Você pode assistir tanto por um quanto por outro. Também estamos no nosso Instagram, @pib.bro, e se você precisar entrar em contato conosco, pode entrar em contato pelo WhatsApp DDD 16 99461 1717. Só uma coisinha que eu queria falar para vocês a respeito dessa semana. Se algum de vocês tentou entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, nós tivemos alguns problemas técnicos e não estamos com acesso ao WhatsApp há mais ou menos aí uma semana. Então, não se sinta abandonado. Se você escreveu, a gente vai responder para você, porém, tudo depende de a gente conseguir novamente o acesso ao WhatsApp. Eu acredito que já nessa próxima semana a gente já consiga resolver esse problema. E se nós tivemos alguns problemas também de restauração de algumas mensagens e tudo mais, se você vê que a gente não respondeu você até esta semana que está entrando, escreve de novo, porque a gente vai responder, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante. Vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus na vida cristã. Quando a gente fala sobre vida cristã, nós estamos falando da nossa vida como discípulos do Senhor Jesus. Se você é discípulo do Senhor Jesus, se você é discípula do Senhor Jesus, você teve uma experiência de salvação com Ele e sua vida é conduzida, orientada por Ele. Então, é disso que nós estamos falando, de vida cristã e a graça de Deus na vida cristã. Para isso, nós vamos meditar em 1 Coríntios 1, de 26 a 31, que diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai amado, nós estamos aqui neste instante, Pai, para meditar na Tua Sagrada Escritura, e nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor fale conosco, que o Senhor conduza todo o caminho, que o Senhor me use neste momento, neste vídeo, para que a gente possa ouvir o Teu Santo Espírito falar. Mas tudo que eu te peço não deixes de falar conosco, Senhor Deus. Fala conosco e nos transforma, para que a gente não precise ou não encerre essa meditação iguais nós somos, Senhor Deus. Queremos ser transformados e queremos ficar um pouquinho mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Na verdade, a vida cristã, ela é fundamentada na graça de Deus. Sem a graça de Deus, a gente não pode viver a vida cristã.
Olha só o que diz o verso 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Quando nós vamos tentar uma recolocação profissional, as pessoas vão olhar, o recrutador vai olhar o nosso currículo, e se ele se interessar, se o nosso currículo for bom, se ele tiver as qualidades, as características, a informação sobre as especializações que você tem para o cargo, então você é chamado para uma entrevista. E nessa entrevista, se em tudo isso você demonstrar que você tem um perfil bom, que você tem grandes capacidades, grandes capacitações, então você pode ser contratado. E é claro, quanto mais elevado o cargo, mais qualidades você precisa ter, mais capacitações você precisa ter. Ninguém chega, por exemplo, a ser executivo de uma grande multinacional, de uma grande empresa, tendo pouca escolaridade, por exemplo, não tendo as competências que aquela grande empresa deseja para o seu executivo, por exemplo, né? Então, para você se achegar no mercado de trabalho e conseguir um bom posto de trabalho, inclusive, você precisa ter capacitações, você precisa ter determinadas experiências, tudo isso é requerido de você, né? Agora, para nos achegarmos a vida cristã, a vida eterna, a sermos discípulos de Jesus, para nós recebermos a vida eterna, para nós recebermos, portanto, a salvação em Cristo Jesus, o que precisa conter no nosso currículo? A questão é que nada que a gente possa ter no nosso currículo vai bastar, porque a exigência de Deus, o Pai, é muito grande para que a gente possa ser admitido, vamos dizer assim, para que a gente seja, entre aspas, contratado por Deus. Então não adianta, a gente não passaria num processo seletivo para uma vaga para Deus, assim, para o reino de Deus, nunca. O que acaba acontecendo é que, portanto, a vida cristã e a nossa vaga no reino de Deus, ela só pode ser preenchida a partir da graça de Deus. É Ele que tomou, através de Cristo Jesus, né, como diz o versículo 30, é através de Cristo Jesus e pela iniciativa de Deus, o Pai, é que nós recebemos a salvação, que nós fomos chamados. E muitos poucos de nós, inclusive na época do apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta, ele já vai dizer assim, muitos dos que foram chamados não eram pessoas cultas, não eram pessoas de um nível de estudo avançado, não eram pessoas poderosas, não eram pessoas ricas, não eram pessoas de nobre nascimento, né, que tinham, vamos dizer assim, pedigree, nada disso. Na verdade, eram pessoas às vezes frágeis, às vezes pobres, às vezes incultas, sem grande escolaridade, né? E mesmo assim, elas foram chamadas e elas foram salvas, não pelas suas capacidades, mas porque Deus tomou a iniciativa de vir atrás de nós e Deus fez isso através de Cristo Jesus, que nos resgatou, que veio a nós nesse mundo, pagou o preço pelo nosso pecado e venceu a morte e o pecado, né, pela sua ressurreição. Então, quando nós falamos de vida cristã, a vida cristã é uma vida cristã vivida, fundamentada pela graça de Deus.
A outra questão que a gente precisa levantar aqui nessa meditação é que a graça de Deus, portanto, nos sustenta diante das nossas fraquezas. Olha mais uma vez o que está escrito no verso 26, ou num trecho do verso 26. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Ou seja, poucos daqueles que eram crentes no Senhor Jesus foram chamados e foram salvos, estando aí, sendo pessoas de um nível acadêmico, né, de uma escolaridade mais superior, gente que tinha grana, gente que tinha poder, gente que tinha status social. Poucos desses foram os que se converteram ao Senhor Jesus, foram chamados, né, para a salvação no Senhor Jesus. Poucos, muitos deles frágeis, pobres, sem status social, sem uma escolaridade alta, e isso não foi problema nenhum na expansão e na estruturação do reino de Deus, que veio sendo construído, né? A igreja veio construída de pessoas simples, de pessoas cheias de limitação. E por conta disso, a nossa vida como discípulos do Senhor Jesus é uma vida vivida na graça de Deus, e de maneira nenhuma são as nossas capacidades que falam mais alto. Então, se você tem escolaridade, isso não importa na graça de Deus, porque ser discípulo de Jesus não envolve ter uma escolaridade alta, não envolve você ter dinheiro, não envolve você ter poder e influência, não envolve você ser popular ou ter status social ou ter algum tipo de fama de acordo com os padrões da nossa sociedade. Não envolve isso, não envolve se você é saudável, não envolve se você é deficiente físico, não envolve se você quais tipos de pecados você cometeu ao longo da sua história e como sua história é manchada. A graça de Deus passa por cima de tudo isso. Quando é uma questão do pecado, ele vai trabalhar com você e comigo, perdoando o nosso pecado, nos restaurando, nos dando força para viver com as consequências, inclusive, do nosso pecado, nos dando sabedoria, que não é uma sabedoria acadêmica, de escola, mas dando uma sabedoria vinda do trono de Deus para a gente viver e conviver com uma série de questões. Quando a gente fala das nossas limitações, das nossas fraquezas, a graça de Deus vai nos fazer viver de tal maneira que é na dependência de Deus que as coisas vão acontecer. E quando a gente fala, mas eu não consigo fazer tal coisa, eu não sou bom em tal habilidade, não tem problema, porque é quando nós somos fracos e na nossa fragilidade o poder de Deus se manifesta, porque não é a nossa capacidade que faz a vida cristã funcionar, mas é o poder de Deus evidenciado pela sua graça, né? Quando a gente, por exemplo, olha os desafios da palavra de Deus, que quer que nós vivamos uma vida de obediência a essa palavra, a gente olha e fala assim, nossa, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo amar o meu inimigo, eu não consigo perdoar um cara que me ofendeu terrivelmente, tem algumas pessoas que eu não consigo ter paciência, e não é pela nossa capacidade interior de fazer isso que nós vamos amar o inimigo ou perdoar aqueles que nos ofendem, através do poder da graça de Deus que a gente vai conseguir fazer isso. Então, por exemplo, eu fui terrivelmente ofendido por uma determinada pessoa e eu não consigo perdoá-la. Na verdade, meu coração pulsa muito mais por um desejo de vingança e retribuição do que de perdão. E quando eu chego para Deus e falo assim, Senhor, eu sou teu discípulo, eu conheço os padrões da tua palavra e mesmo assim eu não consigo fazer, eu sei o que é para fazer, mas eu não consigo fazer,
eu estou mostrando o quão dependente da graça de Deus eu sou, porque eu preciso da ação de Deus na minha vida para eu fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Eu não consigo obedecer a palavra de Deus sozinho, só pelas minhas boas qualidades piedosas. Não consigo. Além disso, todo o senso de realização da nossa vida, ela tem a ver com a graça de Deus. Olha o que está dizendo no verso 31, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Hoje a gente não usa muito esse termo, né? Eu me glorio em tal coisa, nessa coisa, naquela coisa. A gente fala mais ou menos assim, nossa, eu tenho orgulho disso aqui, né? Eu tenho orgulho dos meus títulos acadêmicos, eu tenho orgulho do meu filho que passou na faculdade, eu tenho orgulho da minha carreira, do meu trajeto profissional e como eu cresci profissionalmente. Eu tenho, sei lá, tenho orgulho da minha família, a gente vai falando isso, embora não seja esse termo, eu tenho orgulho de tal coisa ou daquela coisa, não tem a ver com o pecado, o orgulho, né? A gente fala isso para dizer o quanto a gente tem um sentimento de realização diante de uma determinada coisa. E isso em si não é ruim, né? Não é errado, mas essas não são as bases que fundamentam a nossa vida. Na verdade, o que vai fundamentar a nossa vida é o orgulho que a gente tem no Senhor. Né? O que isso quer dizer? Mais uma vez eu volto a dizer, isso não é uma questão de orgulhar-se no sentido de soberba, é um orgulhar-se no sentido de realização. E aí a minha realização ela está ligada, na verdade, com quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez por mim e o que Ele continua fazendo por mim, o quanto Ele me valorizou, o quanto Ele me amou. É essas coisas que precisam ser a base do nosso sentimento de realização. Então, quando Jesus é a base do nosso sentimento de realização e é Jesus quem nos preenche e nos realiza, e é isso que deveria acontecer conosco, né? Então não importa se eu estou num emprego bom ou se eu estou num emprego ruim, não importa se eu tenho saúde ou não, não importa se os meus planos deram certo ou deram errado, não importa se diante da sociedade eu não sou eu não sou vencedor, vamos dizer assim, né? Não importa se eu estou num momento bom ou estou num momento crítico da minha vida, não vai importar nada disso, porque isso não me dá um senso de valorização, nem um senso de realização diante da vida. O que vai me dar o senso de realização na vida é quanto Deus me valorizou pelo muito amor pelo qual Ele nos amou, como diz lá em Efésios 2, e como Ele tem cuidado de mim, como Ele me ama, como Ele já demonstrou lá no passado o seu amor por mim, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele tem feito por mim. Essas coisas é que são a estrutura do nosso senso de valor e de realização. Eu tinha um conhecido muitos anos atrás que às vezes as coisas iam bem, às vezes as coisas não iam mal, né? Como em todo o percurso da nossa vida. Às vezes a gente vive nos altos, às vezes a gente vive nos baixos, mas para esse meu conhecido era uma coisa muito interessante, porque para todas as coisas, incluindo quando ele estava triste, incluindo quando as coisas davam errado, quando ele se via no meio de uma frustração, de uma decepção, ele falava assim: mas o que importa mesmo é que eu sou de Jesus. E ele estava certo. O que importa mesmo é que eu sou de Jesus. O que importa é se eu sou de Jesus ou não, inclusive, né? E se eu não sou de Jesus, fica sempre o chamado para ser e para se render ao Senhor Deus em Cristo Jesus. Então, assim, na verdade, pensa no emprego que você tem. É o emprego dos seus sonhos? Não é? Você está sem emprego? Pois bem, o que importa é se você é de Jesus.
Você terminou com a namorada, com o namorado? Pois é, mas o que importa mesmo é se você é de Jesus. Seu filho está indo bem ou está indo mal na escola, mas esse não é o seu senso de realização. O que importa mesmo é se você é de Jesus. Você acha que a sua casa ela é pior do que a do seu vizinho, mas o que importa mesmo é se você é de Jesus. Você está passando por várias dificuldades na vida. Claro, nós vamos orar por você, nós vamos buscar possibilidade de melhorar e de passar por essa crise e de essa crise passar. Porém, o que importa mesmo é se eu sou de Jesus. São essas coisas que a gente precisa parar para pensar. Meu senso de valorização, meu senso de realização não estão ligados às coisas que eu tenho ou deixo de ser, o que eu sou ou deixo de ser, mas está ligado com quem é Jesus e o que ele fez por mim, o que ele faz por mim. É em Jesus que está o nosso senso de valor e o nosso senso de realização. Quero orar por você nesse momento e vamos orar por isso. Vamos orar para que a graça de Deus domine toda a sua vida, toda a minha vida, e nisso tudo trabalhe as nossas fraquezas, trabalhe o nosso senso de valor, de realização, para que a graça de Deus ocupe o todo na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor, Pai amado, a minha vida primeiramente, mas a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão, dessa irmã que estão nos assistindo nesse instante, Senhor Deus. Nós apresentamos a nossa vida do jeito que ela está, com as nossas frustrações, com as nossas dúvidas, com as nossas preocupações, com aquilo que a gente tem ou deixa de ter, com aquilo que a gente é ou deixa de ser, com todas as nossas limitações, fraquezas, fragilidades, nossos pecados, Senhor Deus, e nós colocamos tudo nas Tuas mãos, no Teu altar, para que a Tua graça preencha todas as coisas. Manifesta o Teu poder na nossa fraqueza, Senhor Deus. E usa-nos, apesar de toda a nossa fraqueza, apesar das nossas limitações, porque o Senhor é o Deus que quer nos usar para a Tua obra, para a Tua glória, e as nossas fraquezas não são um impeditivo para isso, Senhor Deus. Eu quero te pedir que todo o nosso senso de valor e de realização estejam vinculados e conectados ao Senhor e somente ao Senhor. Não importa o que a gente faça ou deixe de fazer, tenha ou deixe de ter, seja ou deixe de ser, que aquilo que o Senhor Jesus é, e aquilo que Ele fez, e aquilo que Ele tem, seja aquilo que preencha o nosso senso de realização, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai amado. Amém e amém. Meus queridos, estamos finalizando então mais um sermão online. A semana está começando, portanto vão ao longo da semana para ser bênção para as pessoas ao redor de vocês, sempre fortalecidos pela maravilhosa graça de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana.